Eu acabei de sair ali de uma conversa com a paciente que eu estava atendendo agora. É um retorninho de pós-operatório. Ela fez um procedimento comigo há 2 dias. Então ela veio com algumas preocupações, principalmente voltadas ao aspecto que ela estava, devido ao pós-operatório, devido a todo o processo do que a gente fez com ela, tá? Então, assim, as minhas cirurgias, os meus procedimentos, eles podem envolver corte, eles podem envolver perfuração com agulha, descolamento de pele, às vezes um processo de queimadura controlada, que pode ser feito com laser, que pode ser feito com ácido, né? Então, uma série de, vamos dizer assim, de agressões propositais ao corpo, né, que vão forçar o corpo a passar por um processo de reparo no pós-operatório, né? E essas agressões, elas cursam com o quê? Normalmente com formação de hematoma, formação de edema, que é o inchaço, né, o roxo, né? Pode acontecer ali de formar crostas, né, formar algum processo de queimadura na região, processo inflamatório. Então, assim, quando se trata de procedimento estético, seja ele minimamente invasivo, né, com agulha, que pode perfurar e provocar um hematoma, por exemplo, ou seja ele um pouquinho mais amplo, mais invasivo, que envolva cortes, por exemplo, que envolva pontos. Então a gente sabe que está sujeito, né, a acontecer todo esse tipo de processo no pós-operatório que eu acabei de descrever. Então o paciente é importante durante uma consulta de pré-procedimento, pré-operatório que seja, o paciente ser bem informado, tá? O paciente ele tem que saber pelo que ele vai passar, tá? Porque aí sim, ele entendendo que aquilo vai acontecer, na hora que aquilo acontece, ele sabe que está dentro da normalidade, ele fica mais tranquilo, é mais fácil de você lidar com esse paciente no pós-operatório. Então é importante, durante ainda a consulta, você passar uma ideia mais exata possível do que ele pode esperar de andamento no pós-operatório dele. Nem que você precise mostrar imagens que às vezes criam um certo impacto, que às vezes a pessoa se surpreenda, mas talvez aquilo vai ajudar a dar uma ideia mais exata do que ela pode esperar. Então, um paciente que ele vai bem preparado para o seu procedimento, sabendo o que esperar, com certeza no pós-operatório ele vai saber levar aquilo lá com mais confiança no médico, entendendo que se o médico falou que aquilo é normal, ele vai respeitar o tempo daquele processo, tá? Então, por isso que eu uso muito essa frase. Para você virar borboleta, você vai ter que passar pela fase de lagarta. Ou seja, eu estou falando de um processo de transformação em que, para a gente chegar num resultado final, com certeza você vai ter que percorrer um caminho que muitas vezes vai ficar feio, vai te incomodar, vai ser impactante. Às vezes você vai estar preparada para isso, mas as pessoas ao seu redor que não estavam aqui na consulta, não estavam aqui, elas vão ficar um pouco impressionadas, vão querer saber com você. E é isso mesmo? Seu médico falou que é desse jeito? Tá normal? Será que não está acontecendo alguma coisa? Então você estando bem preparado, você sendo bem orientada pelo seu médico, com certeza isso vai contar muito na sua tranquilidade, na forma como que você vai conduzir esse processo de passar por essa fase de lagarta para depois virar borboleta, como a gente diz, tá? E a gente sempre procura fazer com que o paciente entenda que o organismo ele tem o tempo dele, tá? Não é acima da minha vontade, é acima da vontade do paciente isso. Então o nosso organismo ele é sábio. Ele vai estar trabalhando sim um processo de recuperação, uma manutenção daquele processo todo, aquela injúria que a gente criou. Então, dependendo do nível de agressão, dependendo do nível de invasão que a gente fizer no corpo, vai ter um determinado tempo para recuperar. E outra coisa que eu procuro deixar muito claro para o paciente é que aquilo é um processo transitório e que ele não vai interferir no resultado. Então, desde que o que esteja ocorrendo seja exatamente da forma que a gente sabe que costuma acontecer, não tenha intercorrências externas relacionadas a processos infecciosos, a alguma tomada de atitude errônea do paciente em relação aos cuidados que a gente pede para ele manter, então aquilo vai evoluir de uma forma esperada. Então, no final de todo o processo, o importante é o paciente saber que aquilo não vai interferir com o resultado dele. No final, o resultado vai vir. Então, é essa história de lagarta e borboleta. A gente sabe que no final, após passar por todo um processo de transformação, o resultado de borboleta vai vir para o paciente, tá?
Gostou? Deixa aqui seu comentário. Teve dúvida? Manda aqui sua dúvida pra gente e a gente se vê.